Fala, galera do ranking! Os políticos nacionais não são exatamente conhecidos pelo zelo no trato com o dinheiro público. E embora estejam longe dos melhores padrões de produtividade, eles trabalham firme na hora de criar regras que os beneficiam e permitem aquela perpetuação de castas de poder em Brasília. Dentro da longa lista de distorções criadas por esse sistema ao longo da história, incluídas aí as emendas parlamentares, chama a atenção no momento o apetite por fatias cada vez maiores do orçamento federal para encorpar os fundos partidários, aqueles destinados ao custeio da operação dos partidos. E tem também aquele fundo eleitoral, distribuído para bancar as campanhas eleitorais. Em 2022, com um novo pleito marcado para outubro, essas duas fontes de receita somam um impressionante 6 bilhões de reais. A cifra recorde é quase 200% maior do que a de 2018. A revista Veja soltou essa semana uma matéria de capa colocando uma lupa em como esse dinheiro vem sendo gasto. No caso da fatia destinada a gastos eleitorais, já é farta a literatura de maracutaias, com destaque para as candidaturas laranjas. Em termos de uso escandaloso, no entanto, o fundo partidário não fica muito longe. Conforme demonstra o extenso levantamento feito pela Veja nas despesas dos diretórios nacionais das siglas em 2021, a partir de informações fornecidas pelos partidos e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, parte significativa desses gastos, que totalizaram quase R$1 bilhão no ano passado, vem sendo usada para permitir que os políticos desfrutem de voos de jatinho, transporte de carrões e uso de mansões. Ironia das ironias, eles ainda garantem a contratação de alguns dos melhores advogados que estão aí na praça, só para defendê-los de acusações por corrupção. Ou seja, o dinheiro público serve para livrar da justiça os acusados de roubar dinheiro público. Nessa lista de abusos, as diárias em hotéis de luxo ocupam um lugar de destaque. O Emiliano, um dos mais tradicionais e exclusivos de São Paulo, a diária pode chegar até a R$3 mil, virou um pouso predileto dos políticos do PTB. Foram R$129 mil gastos pela sigla no estabelecimento, um dos endereços preferidos de Roberto Jefferson, presidente licenciado da agremiação. Ele foi detido em agosto por ataques ao STF e recebeu na última segunda-feira o direito de ficar em prisão domiciliar por conta de problemas de saúde. Questionada, a direção nacional do PTB, dando de ombros para a extravagância, afirmou que a escolha de local onde hospeda seus integrantes é ato de autonomia do partido. As faturas do Emiliano ajudaram a colocar o partido como campeão de despesas no quesito hospedagem. Foram quase R$440 mil, mais do que o dobro do segundo colocado, o Partido dos Trabalhadores, com quase R$200 mil. Os desembolsos com viagens também forçam os limites do que seria razoável. Ao todo, as legendas gastaram quase R$8 milhões com o deslocamento aéreo de seus membros. O pior exemplo vem do Progressistas, partido do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A sigla desembolsou mais de R$1 milhão só com fretamento de aeronaves, uma quantia que posiciona a legenda no primeiro lugar desse tipo de despesa, que inclui também a compra de passagens aéreas. O Progressistas afirma apenas que o uso dessas aeronaves atendeu às demandas dos membros da legenda. Na sequência das agremiações que mais gastaram com o serviço, vem mais uma vez o Partido dos Trabalhadores, que despendeu R$800 mil com empresa de táxi aéreo, como a que levou o ex-presidente Lula para o seu périplo eleitoral pelo Nordeste ao longo de agosto do ano passado. As mordomias nas viagens são por ar e também por terra. Um exemplo. No ano passado, o PSL gastou mais de R$600 mil com a aquisição de 3 carros. O partido não divulgou quais modelos adquiriu, mas obviamente não foram modelos populares. Outra modalidade de uso questionável do dinheiro público é pagar caríssimos advogados para defender dirigentes acusados de crimes. Em 2019, o TSE havia determinado que os partidos não poderiam usar o fundo para esse serviço, mas a lei acabou sendo alterada para permitir explicitamente essas despesas. No ano passado, o Solidariedade transferiu R$300 mil para o escritório que defende seu presidente Paulinho da Força, acusado de corrupção pela Lava Jato. Ele nega essas irregularidades e diz que os serviços são separados. O PSD, por sua vez, pagou mais de R$400 mil ao advogado que defendeu seu dirigente máximo, Gilberto Kassab, no processo em que ele também era acusado de corrupção pela operação após delação do empresário Wesley Batista, dono da JBS. O caso acabou indo para a Justiça Eleitoral. O partido afirma que o advogado Thiago Fernandes Boverio atuou apenas no início da ação, embora tenha sido o único defensor registrado no processo, e que o PSD é contra a liberação estabelecida na atual legislação. Como se as mordomias já não fossem um absurdo, há ainda um duto de dinheiro que vai direto para o bolso dos dirigentes e da burocracia partidária. Não é exagero dizer que esses são de fato os profissionais da política. Os caciques, em especial, aqueles sem mandato, receberam no ano passado salários que frequentemente superam os R$30 mil. Eles podem também ser contratados como prestadores de serviço para os partidos. Um outro absurdo. O ex-deputado Roberto Jefferson, afastado da presidência do PTB após ser preso, recebeu R$278 mil desse modo ano passado por meio de pagamentos que ocorreram mesmo após ele ter sido levado à cadeia. O uso de dinheiro público para financiar partidos políticos não é uma exclusividade brasileira. Na Europa, países como Bélgica, França, Alemanha, Portugal e Espanha seguem o mesmo caminho. A justificativa é que isso reduz ou afasta os interesses materializados pelo dinheiro dos grupos empresariais no Brasil. Uma das democracias mais maduras do mundo, a dos Estados Unidos, mantém o financiamento privado e os partidos de lá gastam grande energia na fase de captação dos recursos, sem ter de recorrer aos cofres públicos. Tudo isso feito às claras, sem demonizar os lobbies legítimos de setores empresariais. No nosso caso, adotamos um sistema misto, público e privado, sem ter os mecanismos ideais para barrar e punir abusos. Lá fora, por exemplo, os deslizes não ficam impunes. Os deputados que atuam no Parlamento Europeu fazem uma cuidadosa prestação de todos os seus gastos, garantindo que tenham relação com a atividade partidária. Evidentemente,
o apetite dos partidos pelo dinheiro público é um mal que só tende a crescer. E existe uma razão meio ridícula para isso. São eles mesmos que determinam essa expansão. A lei dos partidos políticos que criou o fundo partidário é de 1995, mas ela já sofreu 5 reformas desde então, sempre de modo a permitir mais gastos. Uma mudança ocorrida em 2019 estabeleceu que as legendas poderiam investir na compra de carros e até de aeronaves próprias. Não parou por aí. Agora há uma discussão no Senado, onde tramita mais uma reforma já aprovada na Câmara, para a inclusão de outros itens, ou seja, tentativa de abrir mais uma vez essa porteira. Colabora para essa sanha perdulária dos dirigentes partidários a dificuldade do TSE para conseguir analisar todas as contas. Há um entendimento na Justiça Eleitoral de que gastos luxuosos devem ser rejeitados. Desde 2010, no entanto, das 349 prestações enviadas pelos diretórios nacionais, o TSE conseguiu analisar apenas 107, a maior parte com dados de cerca de uma década atrás. Dos relatórios analisados, os técnicos encontraram problemas em 75, que foram aprovadas com ressalvas. Outras 28 foram rejeitadas total ou parcialmente, mas nada que questionasse o investimento de dinheiro público em privilégios desnecessários. Uma dificuldade significativa na punição das extravagâncias, na avaliação da acadêmica e contadora Denise Goulart, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é que os juízes não podem entrar no mérito dos gastos, uma vez que isso é vedado pela legislação. Há nas contas, no entanto, situações em que a linha entre a moralidade e a legalidade é ainda mais tênue. É o que ocorre com a contratação pelas siglas de prestadores de serviços que estão incluídos no Cadastro Federal de Empresas Inidôneas, que são impedidas de firmarem contratos com o poder público. Só no ano passado, 9 partidos pagaram quase R$500 mil para companhias nessa situação. Um deles foi o PSDB. A sigla pagou R$130 mil a uma terceirizada responsável pela limpeza da sede da agremiação. A rigor, a legenda se beneficia de uma autorização legal difícil de engolir. Apesar de o fundo partidário ser composto de dinheiro público, tais recursos não se submetem ao regime das licitações, e os partidos gozam de autonomia para fazer contratos, mesmo com empresas que as autoridades consideram inidôneas. Cheio de falhas, o sistema tem ainda uma espécie de buraco negro, que dificulta a fiscalização do uso dos recursos do contribuinte. Quase um quarto dos R$571 milhões gastos pelos diretórios nacionais foi para as chamadas fundações partidárias, entidades que não se submetem ao mesmo crivo da Justiça Eleitoral. Elas devem apenas entregar uma prestação de contas em papel para análise, sabe-se lá quando. O Republicanos, que fez de sua fundação uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação em 2019, já no governo Bolsonaro, de quem o partido é um dos principais aliados, é quem mais gasta proporcionalmente com esse tipo de entidade. 59% de suas despesas tem essa destinação. A instituição de ensino, porém, cobra mensalidade e se vale de financiamentos públicos, como o FIES e o ProUni. Vale destacar uma exceção. Na contramão da farra com os recursos do fundo partidário, o Partido Novo é o único a não viver dessa fonte de recursos. Do pouco mais de R$29 milhões que o partido recebeu do TSE ano passado, foram gastos apenas 5,9 milhões, uma vez que há despesas obrigatórias, como 5% do total destinado a mulheres e 20% destinado a fundações partidárias. Com muitos interesses e também beneficiários envolvidos, os fundos financiados com o dinheiro do contribuinte devem continuar a crescer nos próximos anos. Haveria, evidentemente, soluções para reduzir o desperdício dessas verbas e eliminar esse disparate. Além de uma nova discussão sobre financiamento privado, o aumento da exigência na aprovação de orçamentos e o reforço das equipes de auditoria poderiam ao menos evitar as extravagâncias relatadas aqui por nós. Infelizmente, enquanto a situação não é enfrentada da maneira adequada, o principal controle está nas mãos dos eleitores, que têm o poder de decidir quais políticos e legendas possuem maior responsabilidade para manejar o dinheiro público. Mas esses gastos revelados mostram que até aqui, boa parte dos partidos brasileiros merece ser reprovada nesse tema. Acompanhe o ranking dos políticos nas redes sociais e também em políticos.org.br.